Eu tenho boas notícias e más notícias para você. Qual você quer primeiro? Vamos ver aqui o texto sagrado, porque ele traz as boas e as más notícias. Mais boas do que más, mas quem não ouve, infelizmente, fica só com as más. Diz o texto sagrado, lá em Romanos capítulo 8, o seguinte: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito de Deus. Nenhuma condenação há. Então aqui nós temos a boa e a má notícia. Vamos à má notícia primeiro, porque a boa resolve a má. A má notícia é que, se nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, logo há condenação para aqueles que não estão. Há uma condenação para aquelas pessoas que recusam o perfeito presente de Deus, que é a vida do Senhor Jesus. Elas estão condenadas. E condenadas por quê? E por quem? Condenadas pela lei. A lei de Deus, a lei da sua própria consciência, porque elas não conseguiram, e ninguém consegue, seguir essas leis e cumpri-las. Vamos ver, por exemplo, como nós não conseguimos cumprir nem as nossas próprias leis e princípios, porque todo ser humano tem seus próprios princípios, mas não consegue cumprir nem aqueles que ele determina para si. Por exemplo, a pessoa acredita, diz que mentira é errado. Ela ensina os filhos: não minta para mim, não minta para o papai, não minta para a mamãe. Mas ela mesma não consegue manter esse princípio. Ela mente. E ainda tenta justificar as suas mentiras. A pessoa sabe que é errado cobiçar a mulher do próximo, a esposa do próximo, o marido da próxima, não é? Ela sabe que a fidelidade é importante, a infidelidade, o adultério é errado. Mas a pessoa não consegue controlar o seu coração, a sua carne, e ela acaba cobiçando com os olhos, com a mente, com a cabeça, e às vezes consumam até mesmo essa cobiça no adultério, na traição. Então a pessoa sabe que é errado roubar, por exemplo. É errado. Se perguntar a qualquer pessoa, isso não importa se é cristão, judeu, muçulmano, ateu, se é brasileiro, se é africano, se é chinês, não importa. Qualquer lugar do mundo, roubar é errado. Não é isso? Todo ser humano sabe, pela lei que está escrita dentro do seu coração, independente de religião, que roubar é errado. Todo mundo sabe disso. Mas quando a pessoa encontra uma oportunidade de ser esperta, não é? Se ela encontra assim, eu vou conseguir fazer isso aqui, ninguém vai me pegar. Eu não vai dar em nada. Então, vendo a oportunidade, ela rouba. Às vezes ela não coloca a mão no dinheiro, na carteira da pessoa, mas ela rouba, por exemplo, praticando a pirataria, fazendo lá o gato da eletricidade, da TV que ela consome, enfim. Ela faz o roubo dela do jeito que ela faz. E ainda se considera esperta. Olha, consegui sem pagar nada e tal. Quer dizer, é um roubo, não deixa de ser um roubo. Então, a pessoa tem seus princípios, ela tem sua consciência, mas ela não consegue cumprir nem os princípios dela. Ela não alcança os próprios padrões morais que ela tem para ela mesma, que ela tem para os filhos dela, que ela exige do parceiro. Ela não consegue. Veja como o ser humano é caído, como nós somos caídos, temos dentro de nós uma natureza caída. Por quê? Porque o pecado está
nas nossas veias. E é por causa deste problema que Deus, então, enviou o Filho dele para nos curar dessa doença que corre nas nossas veias, chamada pecado, a inclinação para a carne. Então, quando nós não temos o perdão de Deus através do Senhor Jesus, não andamos segundo o Espírito dele, e sim segundo a nossa carne, a nossa vontade, estamos condenados. Condenados pela nossa própria consciência e ainda mais condenados pela palavra de Deus. Sim, porque algumas pessoas vão dizer assim, não, mas a minha consciência não me acusa. Tá bom, só que no final de tudo, entenda, Deus nos deu a consciência como uma espécie de bússola, não é? Mas no final de tudo, o que vai nos julgar não é a nossa consciência, não. Você não vai se apresentar no tribunal da sua consciência quando você morrer. Não, você vai se apresentar diante do tribunal do trono de Deus. Você não vai ser julgado pela sua consciência. A consciência é uma mera bússola. É algo que Deus nos dá para nos dar uma direção, um norte. Mas Ele é quem dá as regras. E nós vamos responder a Ele. Quer você creia nele, quer você não creia nele, você vai responder. Então, você tem que julgar a sua vida não pela sua consciência, mas pela palavra de Deus. A palavra de Deus. E pela palavra, a Bíblia mesmo diz que ninguém é bom, ninguém consegue, ninguém jamais conseguiu cumprir a lei, exceto o Senhor Jesus. Ele veio aqui, cumpriu a lei, nele não se achou pecado, e então, porque não havia pecado nele, ele decidiu se oferecer como substituto, pagamento pelos pecados daqueles que nunca conseguiram cumprir a lei. Foi para a cruz e se tornou o sacrifício, o chamado Cordeiro de Deus, o sacrifício divino, que se tornou o substituto daqueles que creem nele. Então, quando ele foi para a cruz, morreu, porque ele ressuscitou porque a morte não tinha nada contra ele. A morte não podia retê-lo, porque a morte não pôde achar nele pecado. E como a morte é o salário do pecado, então a morte não pôde mantê-lo ali, preso na sepultura. Então a morte teve que devolver Jesus. Agora você entende por que Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou porque a morte não pôde mantê-lo. Ele não tinha pecado, ele não tinha dívida com a morte. E a morte é o salário do pecado. Então, por que a palavra de Deus diz, se há por um lado a má notícia, que é quem não está em Cristo Jesus está condenado? Por outro lado, a palavra de Deus nos dá a boa notícia, a solução, que é nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Esta boa notícia é porque se nós cremos no que o Senhor Jesus fez por nós lá na cruz, cremos nele, reconhecemos que nós não conseguimos por nós mesmos ser bons. Nós não conseguimos ser bons. Ninguém consegue ser plenamente, 100% do tempo, bons, segundo os padrões de Deus. Então, se você reconhece isso, e então confessa a Ele os seus pecados, se arrepende, pede perdão, crê no poder dele, do sangue, do sacrifício dele, em comprar a sua alma, então ele garante que você, estando nele, não há mais condenação para você. Por quê? Porque ele já tomou o seu lugar. E a partir de então, para você manter esta salvação, a palavra diz: os que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Logo, se você está em Jesus, você não vai continuar vivendo no pecado. Você vai agora procurar viver guiado pelo Espírito de Deus. Os que não vivem em Cristo são guiados por si mesmos.
pelas suas vontades, pela sua carne. A carne é a vontade humana, é o ego. Então, quem não crê nele, quem não segue a ele, é guiado pelas próprias cobiças, pelos seus desejos. Mas quem está seguindo a ele é guiado pelo Espírito dele. E, portanto, nenhuma condenação há mais. Ou seja, a paz. Você não tem medo mais da morte. Você não tem medo de dormir e não acordar, medo do avião cair, medo do carro bater, medo de você sofrer um acidente, um assalto, uma bala perdida. Você não tem mais medo de nada. Se você viver, amém. É Jesus. Se você morrer, você vai para ele. É lucro. Né? A morte torna-se lucro para você. Então, eu falo com você que está aí carregando tanta culpa. Você está carregando um fardo enorme de culpa, de condenação, porque você sabe o que você fez errado. Você sabe que você tropeçou, você desapontou Deus, você desapontou a si mesmo, desapontou as pessoas, e você carrega essa sujeira que não há sabão e água que consigam tirar. Mas o sangue de Jesus tira. O sacrifício do Senhor Jesus tira. É só você se voltar para Ele. Você que está afastado, você que está longe, você que nunca o conheceu, é só você reconhecer que precisa dele, crer nele de corpo, alma e espírito e passar a segui-lo. Isso não é religião. Isso é obediência à palavra de Deus. Se você assim o fizer, nenhuma condenação mais haverá para você, enquanto você estiver em Jesus e andando segundo o Espírito dele. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.